Olá pessoal, mais um vídeo aí. No meu blog pode achar todos esses problemas, né? Nem todos lá estão em solução em vídeo, alguns estão em solução lá mesmo. Aqui embaixo eu coloquei um link com a descrição, na descrição, né? Tem um link, esse link vai te remeter a uma página e nessa página vai ter a pergunta desse problema e de outros, né? Nesse problema está representado 3 astronautas e um asteroide de massa conhecida. Aqui na figura quer dizer assim: esse astronauta aplica uma força representada por esse vetor, esse astronauta aplica uma força representada por esse vetor, e esse astronauta aplica uma força representada com esse vetor. A pergunta é: qual que é o vetor aceleração que essas três forças causam? Qual que é o módulo do vetor aceleração e qual que é o ângulo, né, desse vetor aceleração com o eixo positivo do x. Tá aí os dados que ele deu para cada força, os ângulos, θ1 e θ3 e a massa. O que a gente vai fazer? Existe várias maneiras de fazer, mas a gente vai aplicar força, o conceito de força aí dado pela segunda lei, né, de Newton, na direção do x. Depois a gente vai aplicar a segunda lei na direção do y. Isso vai nos levar a aceleração AX e a aceleração AY. O AX você está vendo que vai sair daqui, é só dividir a força pela massa que você tem aceleração. Mas que força resultante na direção X quer dizer? O que quer dizer isso, né? Quer dizer simplesmente a soma das forças projetadas no eixo do X. As forças projetadas, e daí você efetua a soma. Mas quem que é F1x? F1x está aí representado em vermelho. Mas qual que é o módulo, a intensidade dessa força? Qual que é o tamanho dessa seta? Você tira pela trigonometria, né? Aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Você sabe que essa medida sai como o módulo dessa multiplicado pelo cosseno desse ângulo. E quem que é F2x? F2x está totalmente sobre o eixo do x, então é ele mesmo. E quem que é F3x? F3x está mostrando aí, na seta em vermelho, quem que é essa medida? É justamente essa multiplicada pelo cosseno do ângulo. Essas multiplicações por cosseno sabe a definição da aplicação da trigonometria, né? Tá aí, ó. F1x 32 cosseno de 30, F2x 55, F3x 41 cosseno de 30. Repara que todas as projeções, como estavam na direção do x, positivo, todas entram com valores positivos. Após simplificações, a gente tem essa aceleração aí. Essa aí quer dizer que é 0,860 e tem mais casas, né? Após o zero. Não é um valor exato, esse é 0,860. Agora que a gente está de poste do AX, vamos por calcular no AY. A mesma ideia, né? Vamos aplicar a segunda lei de Newton, só que agora na direção do Y. Temos aí força resultante na direção do Y, igual a massa vezes a aceleração na direção do Y. Passa a massa dividindo, ou seja, isola o AY, tem essa quantidade. Quem que é a força resultante na direção do Y? É simplesmente a soma das forças projetadas. Aí eu pego F1Y, mas quem que é F1Y? É a força F1 projetada no eixo Y. F1 está aqui, F1Y está representado aí na figura, essa seta em vermelho apontando para cima. Agora, como vai surgir orientações para cima e para baixo, vamos ter que definir chamar alguma de positivo. Vamos chamar de para cima como positivo. Então, o valor, o número, que significa F1Y, a gente vai chamar de positivo, vai entrar com valor positivo. Quem que é o F3Y? F3Y está mostrado aí na figura, ele é a projeção dessa força F3 na direção Y. Agora só uma análise que faltou dizer, né? Quem que é F1Y mesmo? Você já sabe. É essa medida multiplicada pelo seno desse ângulo. Quem que é F3Y? É essa medida multiplicada pelo seno desse ângulo. Isso vem da definição
de seno nesse caso, né? Para o AX a gente usou a definição de cosseno. É claro que tem a ver com esses ângulos que foram fornecidos. Se fossem outros, você poderia usar, no caso, de repente, cosseno para y e seno para x, ou misturar, né? Você tem que estar atento ao ângulo que ele forneceu, né? Então, aí, substituindo os dados, repara que é o seguinte, F2y é zero porque a força F2 não tem projeção na direção y. E a gente colocou negativo para F3y porque ele vai estar apontando para baixo, né? Após simplificações, a gente tem esse resultado negativo, né? Agora que a gente está de posse do AX ou Y, é só aplicar na fórmula de vetor e substituir e temos esses valores. Aqui a gente fez o arredondamento, se você contar são dois algoritmos significativos, 0,86, e para o FY também são dois. Aqui, por que a gente arredondou para 2? Porque se você usar aquele critério de arredondamento que diz que você deve usar o número mais baixo de algoritmo significativo nos dados de entrada, vamos fazer a contagem. Aqui tem 2, 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 aqui tem 3. Então a contagem mais baixa tem que dar 2. Então a resposta tem que ter 2, não mais que 2. Então, 860 arredondo para 862 e 162 arredondo para 2, arredondo para 16, porque estou usando dois algoritmos significativos. Então, a gente já tem a primeira resposta. Agora, como é que eu calculo o módulo de um vetor? É simples. Tiro o quadrado de cada uma das componentes, somo e depois tiro a raiz. A fórmula está aí. Isso dá aproximadamente 0,88 metros por segundo ao quadrado, é o módulo. Por fim, ele pede o ângulo que o vetor A faz com o eixo positivo do x. Como é que eu obtenho isso? Eu posso pensar no vetor da seguinte maneira. Se eu olhar esse AX e o AY como coordenadas de um ponto, por exemplo, um ponto lá P qualquer tem a coordenada 0,860 para x e menos 0,162 para y. E essa coordenada desse ponto na figura vai dar mais ou menos por aqui. Um valor grande aí para x, um pouquinho menor para y e negativo, né, porque está virado para baixo. Então essa seta vai estar orientada nessa direção, ou seja, eu começo a escrever o vetor na coordenada 0, 0 e termino nessa coordenada desse ponto P que foi dado aí por AX e por AY. Agora como é que eu acho esse ângulo? Nessa figura aí, esse pontilhadinho é só para ajudar a gente a mostrar que esse vetor está sobre a reta, né, na mesma direção que essa linha pontilhada. Aí o ângulo é entre, né, o eixo x positivo e essa linha. Como é que a gente faz? Se você pensar a definição da tangente, né, você sabe que tangente de um ângulo desse ângulo θ é a medida de AY, que é o cateto oposto, dividido por AX, que é o cateto adjacente. Então, ou seja, se o tangente desse ângulo é AY por AX, então temos essa fórmula aí. O θ é o arco tangente do AY por AX. Isso aí exige um conhecimento prévio de trigonometria, né? Bom, fazendo as substituições, os cálculos, a gente chega nesse ângulo. O exercício são só essas 3 perguntas, mas exercícios semelhantes você encontra no meu blog. Quer deixar crítica e comentário, pode deixar lá no blog. Até a próxima.